Olá pessoal, boa noite e bem-vindos ao Pet Acult Night. O meu nome é Arthur e eu vou falar sobre Slit Scan. Slit Scan é uma forma nova de fotografar que consiste em passar um scan na tela para que você faça montagens em tempo real. Como ele acontece? Ao longo do tempo que o scan vai passando, você pode deformar a forma da imagem como bem entender. Então, ele replica colunas ou linhas de pixels de acordo com a sua vontade. A origem do Slit Scan vem principalmente de filmes de ficção e filmes com o tema de espaço intergaláctico, como Uma Odisseia no Espaço. Então, muitos efeitos que foram usados nos filmes, ou até como buracos de minhoca ou buracos negros, utilizam desse efeito. Na fotografia, o Slit Scan ele é utilizado como um recurso para causar impressões diferentes com o que a pessoa está sentindo e também provocar um sentimento de movimento nas suas produções. Outro aspecto que podemos usar o Slit Scan é nos desenhos, também provocando esse sentimento de movimento que nós podemos fazer com a distorção causada nas imagens. Então você pode trazer vários tipos de movimento para a imagem para causar todos os sentimentos no observador. Também nessa estética, existem várias obras voltadas para o Slit Scan que fazem uso dessa distorção. Então, sempre usando a distorção como uma palavra-chave no entendimento do Slit Scan, certo? Recentemente, no TikTok, o Slit Scan virou uma trend mundial em que todas as pessoas usavam do efeito do TikTok. Então, vocês podem conhecer muito bem o Slit Scan por causa do TikTok, que foi realmente uma explosão no mundo inteiro. E as pessoas do TikTok levaram bem a sério o Slit Scan, podendo fazer montagens incríveis que só com muita prática você conseguiria fazer. Então, modificar os seus rostos, criar chifres, criar impressões angelicais ou demoníacas, tudo isso. O Slit Scan também pode ser aplicado em diversas mídias para poder conseguir os resultados esperados e fazer com que você atinja seu objetivo com a distorção, como por exemplo no lettering. Então aqui a gente consegue ver um exemplo claro de como o lettering consegue causar essa impressão de distorção. E ainda mais para utilizar numa publicidade em alguma rede social. Por causa da atenção que ele chama, ele consegue atrair um maior número de pessoas curiosas para saber do que aquela postagem se trata, né? Por causa, mais uma vez, do sentimento de movimento. O eternalismo é um conceito do Slit Scan com a filosofia que prega que o tempo é apenas uma outra dimensão. Tá? Então, existem estudos e existem testes que foram feitos, até inclusive no Processing, que foi onde eu tirei essas imagens, em que a pessoa fez experimentos com Slit Scan criados no próprio Processing para testar a teoria do eternalismo, ou seja, efeitos de manipulação do tempo, né? E experimentos também de manipulação do tempo. Alguns transtornos que são associados com o Slit Scan podem ser depressão, ansiedade, bipolaridade ou esquizofrenia. Então, todas essas emoções que vêm com o Slit Scan estão muito ligadas a certos transtornos mentais, que as pessoas conseguem ver mesmo na vida real, sem nenhum efeito. O que nos leva a outro ponto, que são os filmes de terror. Como vocês podem ver, o Slit Scan ele tem um efeito fantasmagórico e de distorção que consegue trazer um clima bem filme de terror para as obras. Então, como a gente pode ver, não só aplicado a filmes de terror, a gente também consegue aplicar o Slit Scan de uma forma em que ele vai pegar todas as cenas de um filme, aqui no exemplo a gente tem o Clube da Luta, e ele vai transformar tudo em uma imagem só. Então também essa forma de utilizar o Slit Scan é bem legal.
Aqui a gente consegue, da mesma forma da imagem anterior, a gente consegue trazer as cenas do clipe de Rain, da Madonna, e fazer essa imagem integrada de todas as cenas. Com isso a gente consegue ver e ter uma ideia boa da paleta de cores do filme, por exemplo. Aqui a gente tem uma obra de um artista americano em que ele usa o Slantscan muito em suas produções, principalmente representando a forma urbana da cidade e do movimento por meio do Slantscan, certo? Mais uma vez, voltando para as emoções, o Slantscan ele traz esse desconforto visual, essa ideia de deformidade, né? Então, com isso a gente consegue trazer várias emoções à tona, mais uma vez podendo utilizar em vários tipos de mídia, tá? A peça criada foi, na verdade, um Slantscan da primeira coisa que eu vi na minha cabeça, que era a tela do meu computador fazendo essa apresentação. Então eu baixei um aplicativo, que eu vou falar posteriormente, e fiz um Slantscan dessa tela, simplesmente isso. Então, as minhas referências foram essas, tá? Basicamente eu tirei tudo do Google Imagens e também pesquisei projetos sobre, e também do aplicativo que eu usei, Slantscan Maker, para fazer a minha peça. E é isso, gente. Boa noite.